Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Porque falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Repitam comigo, arerê, o Vasco vai jogar a Série B. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Carlos Jorge, youtuber mais cervejeiro do Brasil. Vamos lá, voltando aqui com mais uma compilação de vascaínos tristes, desolados, revoltados, porque, olha, apesar do rebaixamento e até a última rodada, os vascaínos já estão achando que podem cair na próxima rodada. Tudo, basicamente, está dependendo do Bahia. Bahia e São Paulo para amanhã. Então, vamos lá, vamos para mais uma compilação de vascaínos aqui. Já sabem, link aqui embaixo na descrição desse vídeo para o canal de toda essa galera aí. Vão lá, deixem sua risada, deixem o seu like. Vamos juntos se divertir! Vamos lá. Terminou, né, com mais um vexame do Vasco em São Januário, em mais um confronto direto contra um adversário que tem um time lixo. Vou repetir o que eu falei aqui hoje mais cedo. O Corinthians tem um time lixo. O Cruzeiro, o Goiás, não é à toa, estão brigando para não cair para a segunda divisão. E o Vasco me consegue passar mais um vexame jogando em São Januário. É impressionante a capacidade que esse time tem de fazer um placar, de abrir o resultado, sair na frente e não conseguir manter um ritmo, não conseguir dominar a porra do jogo, partir para fazer outros gols. Faz um gol, entrega a porra do jogo para o adversário jogar do jeito que ele quer. E hoje a gente conseguiu, além de fazer isso, faz um gol, recua, toma o empate numa jogada bizarra, depois faz o segundo gol, toma o segundo gol de empate, dois gols do Romero, cara. 2 gols do Romero te ressuscita mais um defunto no Campeonato Brasileiro. Eu falei aqui, um time que não consegue vencer do Cruzeiro, um time que não consegue vencer do Goiás, um time que não consegue vencer do Corinthians, do Santos, tomar goleada do Santos e do Corinthians, os dois times medíocres, brigando para não cair para a segunda divisão. O Vasco merece jogar a Série B. É uma questão de merecimento. O Vasco merece jogar a segunda divisão ano que vem. Vai agora encarar o Grêmio jogando fora de casa e o Bragantino, 2 rodadas, só que ainda tem toda uma rodada para acontecer, né? Porque você tem agora o Cruzeiro com 44, pega o Atlético Paranaense na maior cachorrada, que é o nojo que eu tenho do Brasil, ou dos brasileiros, que é um lugar para ter gente safada e pilantra, é no Brasil. O Vasco ficou 90 dias com portões fechados, com o São Januário interditado. Aí o Santos, que teve uma punição, foi aliviada a punição do Santos. O Cruzeiro, que pega agora 30 dias de portão fechado, cumpre um jogo. Aí agora parece que o julgamento foi adiado. Ele tá liberado para jogar com torcida no Mineirão contra o Atlético Paranaense. O país para ter gente pilantra, para ter gente safada, e o time para não ter representatividade. O Vasco acabou, gente. O Vasco é isso aí. É um time de uma empresa de gente safada que vai visar lucro, que vai ganhar dinheiro em cima do Vasco. Só isso. Só isso. Não tem um representante, não tem ninguém para bater na mesa e não aceitar o Cruzeiro colocar a torcida no Mineirão. Aí o Santos pega o time B do Fluminense, o Bahia pega o São Paulo desmotivado, brigando por mais nada. E se o Vasco cair na zona de rebaixamento, o Vasco vai para a segunda divisão merecidamente. Time de fela da puta, time de gente safada,
Isso aí é o resultado de tudo que foi feito de canalice dentro do Vasco, que tem um monte de torcedor pau no rabo que fica defendendo gestão Salgado, né? Seu Salgado, Osório, Carlos Fonseca, Júlio Brandt, sempre Vasco, mais Vasco, seu Pedrinho, que é a continuidade dessa picaretagem. Isso aí refletiu em tudo que aconteceu no Vasco no ano. A gente foi vendido para uma empresa de estelionatário, de gente pilantra, cheio de problema na justiça. Bom, provavelmente, hoje acabou. O Vasco provavelmente está rebaixado para a Série B pela sua 5ª vez na história. Porém, desta vez de forma diferente, porque em outras tivemos outros contextos, agora não, agora tinha investimento, tinha 100 milhões de reais, tinha isso, tinha aquilo, mas também tinha Paulo Brax, também tinha Maurício Barbieri, também tinha toda essa desgraça aí, é disso que a gente vai falar aqui hoje, 4-2 Corinthians e Vasco, obviamente o clima não tá um morango, aconteceu, provavelmente aconteceu, o rebaixamento veio, incrível, parabéns aos responsáveis. Não era fácil, tá ligado? Não era... Vamos lá, pessoal, pelo amor de Deus. Hoje um empate dentro de casa hoje era ruim, graças a Deus o Vasco não empatou. Ele foi lá e perdeu. Então, não assim, esse era o time, tem 3 mudanças. A gente tem o Paê voltando a ser titular, o Jair e o Capasso. Pra que serve um Capasso? Não sei te dizer. Enfim, tinha esses 3. Por que esses 3? Porque Marlon Gomes suspenso, porque Praxedes não é jogador de futebol, Praxedes é alguma coisa que parece jogador de futebol. Eu acho que, sei lá, na Supercopa Desimpedidos talvez ele teria chance. Talvez. E do Pumita, opção porque quis, porque o Ramon achou que seria uma boa. Vamos lembrar que o Corinthians está vindo de um jogo onde também tinha tomado um gol aos 3 minutos. 5-1 Bahia e Corinthians. O Corinthians já tinha tomado um gol, coincidentemente, também aos 3 minutos. Só que tem uma pequena diferença entre o elenco do Bahia e do Vasco. A diferença é que o Bahia fez um gol aos 3 e depois aos, sei lá, 10, 15 fez o segundo. No jogo do Vasco, ao invés do Vasco ampliar, o Vasco não aguentou e tomou o empate. Foram piores do que ele. O Pumita não é um jogador tão ruim assim. Eu tô tentando manter a calma, tá ligado? É um vídeo mais triste do que puto. Você quer ver o gritando, você quer ver o falando, sabe? Craque Neto vibes? Provavelmente não é hoje. Corinthians em São Januário, no Três Coquinho, no campo de terra batido, na mesinha de totó. O Corinthians tem uma paternidade com o Vasco. Nossa. Inacreditável como o Vasco é freguês do Corinthians. E a gente tem um Grêmio que a gente também é mais um tabu desde 2007. A gente não sabe o que é ganhar no Grêmio lá no Rio Grande do Sul. É o Grêmio. E aí, quando eu falo, rodada não foi boa, fulano ganhou, não sei quem ganhou, porra, pessimista. Porra, é só fazer a parte do Vasco, é só a gente ganhar. Esse é o problema. Se você vive em Nárnia, que mundo que você vive? Se você é minimamente conhecedor da história do clube que tu diz que tu torce, você vê a história do Vasco em algumas situações se repetindo o tempo inteiro. A gente pega o Flamengo na final e perde toda hora. Com time igual, com time melhor, com time pior. A gente pega o Corinthians em casa e em fora e a gente toma pau do Corinthians. A gente perdeu o Mundial de Clubes pra eles com um time melhor em 2000, com o Edmundo perdendo pênalti. A gente foi eliminado pra eles em Copa do Brasil em 2007 com um erro grotesco de arbitragem. A gente perdeu o Campeonato Brasileiro de 2011 pra eles. A gente foi eliminado pra eles em 2012 na Libertadores. E toda hora, a todo momento, o Vasco pega o Corinthians e não ganha. É inacreditável. O Cássio nunca perdeu pro Vasco vestindo a camisa do Corinthians. Isso é inacreditável e inaceitável para um clube do tamanho do Vasco. Caramba. E aí, eu sou o maluco. Eu sou o pessimista. Quando eu fico o tempo inteiro falando, aqui no canal seca os outros. Tem que torcer pros outros perder. Porque eu vejo o Vasco pontuando pouco nas últimas rodadas. Aí eu escuto o tempo inteiro, porque eu não sou pessimista. Eu sou realista, pé no chão e respeito muito tradição, costumes. O Vasco toma 2 gols de cabeça de um jogador de 1,72m, 1,73m. Nossa, eu sou mais alto que o Romero. Bizarro. O que o Maicon fez falta hoje. E aí, eu acredito, cara, eu tenho quase certeza
que eu nunca falei isso no canal, mas de forma respeitosa, como eu sempre pautei meu trabalho e as minhas críticas, se eu nunca falei hoje aqui, eu vou falar. Com todo respeito, educação, tô falando tô falando do atleta, eu não tô falando da pessoa, deve ser uma pessoa extraordinária. O Zé Vitor não tem condição de ser zagueiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Verrete falhou no quarto gol. Cara, é difícil pra caraca, meu irmão. É difícil? Vir pra cá. Já devia estar acostumado. É a quinta vez. Pra caraca, sabe? Como que é difícil? É a quinta vez. Tudo que a gente vem passando, analisar. É difícil pra caraca você ver um time que chega aqui praticamente rebaixado golear o Vasco. Cara, é muito difícil você, cara, ver alguns jogadores jogar no Vasco da Gama. Meu Deus do céu. Cara, é difícil de acreditar, sabe? Que o Vasco aí vai se salvar. Porque eu acho que hoje o rebaixamento foi encaminhado. Cara, não tá rebaixado, tem 2 jogos, mas só um milagre, cara. Vão ter que apostar em 3 derrotas seguidas do Bahia. Eu não sei se o Vasco cair, sabe? Se a gente consegue ficar aqui mais um ano falando do Vasco na Série B. Sabe? Falando de um monte de coisa, de sacanagem que acontece dentro desse clube. Um monte de pessoas suspeitas, sabe? E detalhe, rapaz, não foi falta de aviso. A gente sabia como é que o Corinthians vinha. A gente sabia quais eram as pretensões. Já ouviu aquele ditado, cara? Eu vou deixar aqui o Medel falar e depois eu venho. Sabe, tentar expressar pelo menos o meu sentimento como torcedor, porque analisar o quê? Um time covarde? Um time que joga de fralda? Um time que mete um gol com 3 minutos, com 5 minutos tá recuado, né? E sofre um gol ali, acho que com 10 minutos, que toma 2 gols do Romero, meu irmão, de cabeça, que é um dos menores jogadores do Corinthians. Ah, irmão, na moral. E o Medel, ele vai deixar aqui qual é o problema do Vasco. É um problema que a gente vem falando. E não vem botar a culpa no Ramon Dias. Não venha botar a culpa nas opções que ele tem. Porque o culpado dessa porra é o Paulo Brax. Ele é o culpado. Brax. Muita gente pede que fique no ano que vem para jogar o quê? A Série B, né? Porque esse time não tem condições. Porque senão vai ser mais um ano de sofrimento. É mais um ano você comprando produto. É mais um ano a torcida enchendo o estádio. Debaixo de chuva, sofrendo, meu irmão. E no final, você ainda tem que manter o seu equilíbrio mental para esse time filho da puta não ser punido. E você, de repente, no último jogo, que a gente agora não sabe o que vai acontecer, se o Bahia empatar com o São Paulo, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Nossa. E aí vai ter que ganhar do Grêmio fora de casa e vai ter que ganhar do Red Bull. Você acredita? Não. Pode acontecer. Não. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Mas hoje... Você acredita? Não. Como é que foi o seu jogo hoje? Cara, e detalhe, o Vasco inicia-se, caralho, mano, o Vasco tá jogando pra caralho, o Vasco controlando pra Corinthians perdidinho. Faz um gol, recua. Mas o Vasco arrumou um jeito de botar o Corinthians, não só no jogo, mas de livrar o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians não cai mais, não. Time aí, freguês, covarde, sabe? Tá aí a degradação da instituição. Tá aí o ponto que nós chegamos. E quando lá, sabe, aquela turma de filha da puta ainda foi vender o clube, foi vender para uma empresa. Você tem confiança? Essa olha empresa aí é suspeita. Olha o time montado. Como é que tá o time dessa empresa nos outros campeonatos? Uma bosta. É brabo, companheiro, é brabo. Não faço a menor ideia do que você está sentindo, meu parceiro. Faço a menor ideia. Difícil, cara. Difícil. Espero nunca saber. Difícil tentar falar alguma coisa aqui depois do que aconteceu hoje, depois dessa derrota. Primeiro turno do Vasco ferrou com o Vasco. Eu acho que o sentimento que todo mundo tem é um sentimento que... Acabou? Enfim, a gente não quer externar, né? Não quer falar, mas o sentimento hoje, espero estar errado, espero que tudo dê certo na rodada depois. A impressão espero de que no acabou. Domingo o Vasco em Porto Alegre consiga vencer. Amigos! Mas o sentimento agora, no momento que eu tô gravando aqui, nem sei a hora agora, deve ser meia-noite e alguma coisa, quase 1 da manhã aqui
de terça para quarta. Para mim é 4h10 da manhã. 4h10 foi rebaixado hoje para a Série B. O sentimento é esse. Hoje era um confronto direto contra o Corinthians e, assim, inacreditável também como o Vasco não consegue vencer o Corinthians, cara. Desde 2010 o Vasco não consegue vencer o Corinthians. Hoje o Vasco esteve à frente do placar 2 vezes e conseguiu ceder o empate e depois ceder a virada. Enfim. Cara, é complicado demais, é difícil falar alguma coisa, é difícil até colocar aqui os pensamentos, né, assim, em ordem para poder falar. Acho que o sentimento é de tristeza, o sentimento é de consternação, um pouquinho de revolta. Eu tenho esse sentimento de revolta hoje por conta do péssimo trabalho que o Vasco fez no primeiro turno. Falei isso. O péssimo trabalho do Paulo Brax, do Barbieri, do segundo Luiz turno Melo. é ok. São aí os principais culpados. O primeiro turno foi muito. Por esse possível rebaixamento do Vasco, né? Que talvez aconteça até. Mas mesmo assim dava para ter escapado. Em Porto Alegre. Inacreditável, né? O primeiro turno que o Vasco fez foi bizarro e assim. Mas enfim. Cara, sobre o jogo de hoje, assim, é inacreditável também como esse time do Vasco. É até difícil falar desse time porque é um time que no segundo turno fez o que dava para fazer, né, cara? Fez uma campanha de reação, melhor que o Botafogo, de buscar o impossível, de dar uma esperança de novo pro torcedor, mas que aparentemente não foi suficiente, né? E perde muito ponto bobo, né? Cara, hoje até o Medel na saída de campo... Não ganhou um confronto direto. Eu vi só depois aqui nas redes sociais, né? Que o Medel falou uma coisa que é verdade. Pô, não dá pro Vasco jogando em casa, jogando em São Januário, fazer um gol e fechar com a bunda lá atrás, ficar com a bunda lá atrás. É simplesmente, rapaziada, inacreditável o que acabou de acontecer no jogo de hoje. Eu tô sem palavras pra vir aqui gravar o vídeo pra vocês. De verdade mesmo, rapaziada. Tô sem palavras sobre o que explicar sobre o que aconteceu no jogo de hoje. Um jogo que tinha tudo pro Vasco vencer. Corinthians vindo de uma derrota de 5-1 pro Bahia dentro de casa, um time pressionado, também lutando contra o rebaixamento, assim como o Vasco. O Vasco no início do jogo abre o placar, 1-0, gol do Puma, começa jogando bem. Só que imediatamente o time tem a mesma postura de sempre, que irrita o torcedor e que sempre dá errado. O Vasco faz o gol e em seguida para de jogar futebol. O Vasco simplesmente abdica completamente de jogar futebol. Parece que desliga assim uma chavinha. Absurdo. É um absurdo, irmão. É um absurdo. A forma no qual o Vasco para de jogar futebol depois que faz um gol. Mais uma vez foi assim. Imediatamente depois que o Vasco faz o segundo gol, volta tudo. O time volta a jogar todo fechado no campo de defesa, todo dentro da sua área. Não aprenderam com os outros jogos. Pedindo pro Corinthians fazer o gol. E aí o Corinthians tenta, não consegue porque não tem tanta qualidade assim pra criar situação de gol a todo momento. Mas uma hora com bola indo na área, com a bola rondando a área do Vasco, o Corinthians empata de novo. São Paulo vai lá, ganha do Bahia, dentro da casa do Bahia. São Paulo ainda não tá livre de rebaixamento no campeonato, tem que ganhar lá, fazer sua parte, beleza. Vai ser luta até a última rodada, até o último minuto pro Vasco permanecer na Série A. É mais um ano que a gente sofre com isso. É inacreditável, porque nesse ano, no ruim do ruim, o Vasco gastou com contratação. Gastou 109 milhões para montar o elenco. O Vasco tem uma folha salarial cara. Só que também foi a incompetência do Vasco no primeiro turno. Que no segundo turno. Ok. Não compensa, irmão. Tem uma folha salarial muito bagre. Tá igual o Corinthians também, que tem uma folha salarial gigantesca, mas cheio de bagre no elenco. Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Rapaz, eu tô quase com pena dos meus rivais. Eu nem ri muito. Eu acho que... imagine você aí, eu também, esperando os caras putaço, quebrando tudo. Mas, tipo assim, os caras estão numa tristeza de dar dó. Eu quase chorei junto com eles.
Porra, pareceu ironia. Ai, meu Deus. Eu quase chorei com os meus... Carlos Jordan fica muito triste com uma notícia dessa. O Vasco quase caindo. É como o vascaíno do Cerrado falou. Merecidamente. O Vasco teve a faca e o queijo na mão, especialmente nesse jogo em São Januário, 2 vezes na frente do placar, mas como o Dieguinho do Futebolaço falou, é a maior paternidade do futebol brasileiro? Tipo assim, o Vasco não consegue ganhar do Corinthians nem no próprio estádio, parece que desde 2010. O Cássio nunca perdeu um jogo para o Vasco. O Cássio está quantos anos no Corinthians? Cara, é assustador, hein? Acho que é a maior paternidade do futebol brasileiro. Tem clube que tem tabu e tal, mas é tipo... o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians lá na Arena, mas ganha no Morumbi. Tem uns tabus assim. Tu não ganha no estádio adversário, mas ganha no seu. O Vasco não ganha em lugar nenhum. Pode jogar numa ilha deserta, no inferno, no Alasca, na terra plana. O Vasco não consegue ganhar do Corinthians. Impressionante. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, tamo junto. Até a próxima, meus amigos.